Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos ao objeto do conhecimento. Aula de número 38. Objetos do conhecimento: os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX. Detalhamento: o século XIX. Os tipos de relações estabelecidas entre Estados Unidos e a América Latina no século XIX. Separe seu caderno, organize as suas canetas, tome nota e vamos à aula. Maravilha, né? E agora iremos tratar sobre uma relação muito importante entre os Estados Unidos da América, e a sua relação com o restante do continente americano, aquilo que chamamos de América Latina. Então, é importante estarmos atentos, que estaremos falando de um contexto do século XIX, e assim, iremos tratar justamente dessa relação entre, os Estados Unidos da América para com os outros países do continente americano. E assim, iremos pautar a nossa aula. Estados Unidos no século XIX. A crença na superioridade da cultura anglo-saxônica e no direito dos Estados Unidos de se expandir pelo continente norte-americano, a visão de que a América Latina era um território selvagem que precisava ser civilizado pelos colonos americanos. Essa ideologia justificou a conquista de terras indígenas e a marginalização de seus povos. Olha só que ponto importante, para compreendermos esse contexto do século XIX. É importante, estarmos atentos que dentro, do século XIX, você tem mudanças e alterações nas relações dos países de um modo geral. Se formos rememorar aí, você vai resgatar um momento na qual os países, principalmente do continente europeu, estavam implementando uma política imperialista. E aí você já lembra, que era aquela relação na qual os países, europeus estavam, de um modo geral, voltados para a colonização do continente africano e asiático. Então é dentro desse contexto global que os Estados Unidos da América, vai implementar uma política também colonizadora e que irá pautar a sua expansão territorial. Então, é interessante analisarmos, essa característica do povo americano, na qual considerava-se, superior. E quando eu falo superior de raça, como se fosse uma raça, superior às outras. Então é como se você criasse aí, um humano de uma raça melhor que a outra, na qual todos sabemos que isso, não existe. Isso é uma mera falácia. Isso é apenas uma criação para justificar, ganhos territoriais, para justificar, uma imposição de um povo para com o outro. Então, é dentro desse contexto do século XIX, na qual os Estados Unidos da América, já uma nação independente, começam a implementar uma política de expansão territorial. Tudo bem? Vamos seguindo. Olha só, aqui estamos tendo contato com um contexto vivido
pelo país, né? Pelos americanos, que era o quê? Aquilo que chamamos de a expansão para o oeste, né? E na imagem estamos vendo justamente, né, uma família, né, com todos os seus aparatos indo em direção à exploração e expansão dos territórios americanos em direção ao oeste, né, em direção ao Oceano Pacífico. Então, essa é uma imagem aqui que retrata justamente esse contexto americano e que, se você for buscar aí na memória, muito provavelmente você já deve ter visto ou algum desenho ou algum filme sobre esse período, que é um período, né, do Bang Bang, o período, né, das disputas, né, por territórios no Velho Oeste americano, né? Os filmes de Bang Bang retratam muito bem esse contexto, né? Assim como desenhos. Então, qual era o contexto? Lembre sempre, né? Palavra muito importante no estudo da história, contexto. Afinal de contas, o que estava acontecendo ali naquele território? Então, o território americano estava se expandindo em direção ao oeste. Tudo bem? Dentro, né, dessa expansão em prol do lado oeste e indo em direção ao Oceano Pacífico, você tem a construção do território americano. Então, hoje, por exemplo, se você pega um mapa mundi, né, e que você bate o olho e já reconhece o território americano, é muito por causa do que foi vivido nesse período. Olha só, vamos à análise do mapa. Esse contexto de expansão territorial, ele vai acontecer de diversas formas, tá bom? Por muitas das vezes, né, vai haver uma relação diplomática ou de compra, como por exemplo, né, aqui no estado da Louisiana, que foi comprado, através de negociações com a França. Então, você percebe o quê? Que o território mundial, de um certo modo, ele era dominado pelos países europeus, né? São ditos colonizadores. Então, a partir do momento, né, que os Estados Unidos da América torna-se independente, ele começa uma expansão em direção ao Oceano Pacífico, né? Aqui nós percebemos nesse mapa, ó, as 13 colônias, as antigas 13 colônias, que é justamente o quê? A localização, né, dos primeiros povoamentos que vieram de onde? Da Inglaterra. Então, estamos falando do século XIX, estamos falando, né, de um avanço desse local aqui, né, das antigas 13 colônias, em direção ao Oceano Pacífico. E esse processo, ele foi seguido por compras, como no estado da Louisiana, como o estado da Flórida, né, que foi comprado a partir da Espanha, né, então uma negociação entre os Estados Unidos da América e a Espanha, assim como, né, você tem um processo de conflito, como na região do Texas, né? Então, estamos falando, né, do contexto americano, justamente um contexto de expansão territorial. E essa expansão territorial, né, dos Estados Unidos da América, ela vai acontecer de forma diplomática, como, por exemplo, aqui, ó, o estado do Oregon. Ele foi cedido pela Inglaterra. Então, se foi cedido, ele foi o quê? Diplomático, conversas diplomáticas que aconteceram.
Houveram também compras como o estado da Louisiana, da Flórida, né? Assim como territórios que foram anexados. E entenda, anexado como conflito. E esse conflito, ele vai acontecer a partir do quê? Né? A partir dessa marcha para o oeste, na qual o povo americano, né, irá adentrar em carruagens, né, juntar suas coisas e ir para essa região. Então é por isso que ali, principalmente no estado do Texas, né, é um estado que vai ser muito retratado dentro desses desenhos e filmes de faroeste, porque foi a região que foi anexada. Então foi a principal região que houve os conflitos. Aí você me pergunta, mas professor, conflito com quem? Principalmente com os povos originários, com os povos indígenas que lá viviam. Então você tem, nesse período do século XIX, né, como se fosse assim, os indígenas que vivem lá são nossos inimigos e nós temos que conquistar aquele território porque aquele território é nosso. E é assim que você, né, encaixa esse conflito entre o povo americano, né, e aqueles povos originários que lá estavam. É muito por isso que, justamente nesses cenários de bang bang e de faroeste, você vai ter o conflito entre o homem branco e os povos indígenas. Diante, né, desse cenário, nós temos uma política implementada pelo governo americano. Compreenda. Olha só, é a imagem que está, né, sendo transmitida para você nesse momento. Vamos analisar essa imagem. Você tem, de um lado, né, a representação do povo americano carregando sua bandeira, na qual você tem uma cerca, na qual está escrito, né, Doutrina Monroe. E de outro lado, você tem duas nações europeias, ingleses e alemães. Olha qual o título dessa imagem. A América para americanos. Que ponto importante, né? Olha só como é importante termos a habilidade de leitura de imagem diante do estudo da história. Essa imagem está retratando justamente uma política adotada pelo governo americano. Essa política, ela é uma política na qual era-se vendida, né, a ideologia que o continente americano, ele precisa ser dos americanos. Não iremos tolerar europeus em nosso território. E é dentro dessa política muito importante que os Estados Unidos da América toma para si uma responsabilidade de qual? Né? De quê? De protetor de todos os países do continente americano, seja da América do Sul, seja da América do Norte. E aí você me pergunta, professor, olha só, né? Que importante como esse país, né, se importa com os seus, como esse país se importa com o continente inteiro de proteger, né, do domínio europeu. Mas compreenda, né, toda essa bondade, ela tem um objetivo, que é justamente o quê? O crescimento econômico. Estamos falando do século XIX, estamos falando de um contexto mundial na qual cada vez mais o processo de industrialização, o processo de indústrias, de venda de produtos é cada vez mais forte.
E como você vai ter uma indústria do seu país forte se você não tem o quê? Parceiros, né, econômicos, se você não tem como vender ou, né, vamos além, de quem explorar os recursos naturais. Então compreenda, a doutrina Monroe, ela acontece após esse processo de expansão dos Estados Unidos. Ok, os Estados Unidos da América agora, seja de compras, de anexação ou de reuniões diplomáticas, conseguiu agora definir o seu território. Maravilha! Após definido o seu território, agora nós vamos implementar uma política de o quê? De proteção de todo o continente. Mas, na verdade, entende-se o quê? É que os Estados Unidos da América queriam mesmo, né, conseguir manter todos aqueles países em sua dependência, tornando, né, como se ele fosse o grande protetor desses países, mas que, na verdade, os interesses estão pautados nas questões econômicas. Vamos ao texto. Olha lá, pontos importantes da doutrina Monroe. Proibição da criação de novas colônias europeias nas Américas. Quando ele fala das Américas, ele está falando de todo o continente americano, tá bom? Seja o América do Norte, seja a América Central ou América do Sul. A reafirmação da independência das nações latino-americanas recentemente conquistadas. Então, olha lá, um ponto importante, né, dentro do nosso texto, que é o quê? Querendo ou não, o processo de independência, quando você para e pensa, o Brasil ele se torna independente no século XIX. Independente de quem, professor? De Portugal, né? O Brasil era colônia portuguesa. Então você tem países, né, nessa América Latina, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim, que de um certo modo eram recém-independentes. Então qual foi o papel dessa doutrina? Da política da doutrina Monroe? É justamente dizer, olha, os países eles são recém-independentes, mas essa independência deles, né, ela é válida. Então, nenhum outro país europeu pode, né, querer avançar novamente sobre o território deles. Você tem que respeitar aquele país independente do seu território. Estamos falando, né, de um mundo na qual era pautado na relação entre colonizadores, né, entre metrópole e colônia. Então, dentro desse processo é que os Estados Unidos da América finca a bandeira em todo o continente dizendo, ó, não iremos aceitar nenhum domínio europeu dentro do nosso continente. Mas esse papel, né, que o povo americano e a nação americana toma para si, não é como o ponto, né, do bom defensor ou de um super-herói, mas sim visando o quê? A exploração dos recursos, né, que existem dentro desse continente. Vamos ao texto. Posicionamento contra a interferência europeia nos assuntos do continente. Olha só, né, como você tem essa relação de proteção. É como que, se após, né, esse processo de expansão e consolidação das estruturas do território americano, logo após isso, ele inicia, né, esse processo de virar o grande super-herói protetor de todos os outros países do continente americano. E, ó, um ponto importante, existia uma política chamada, né, atrelada a toda essa, né, esse contexto político da doutrina Monroe, que era o quê? O destino manifesto. É como se Deus
destinou, né, o povo americano a ser o grande protetor e a grande, né, polícia, o grande defensor dos outros países. E é dentro desse contexto do século XIX que estará pautada o quê? As relações. Quando o professor fala de relações, ele está falando de economia, sociedade, política. Então, é dentro desse contexto que os Estados Unidos da América começa a afincar, né, o seu status de grande nação do continente. Não somente americano, mas de grande nação do mundo, né? Então, é dentro desse contexto que nós precisamos compreender como essa nação, né, americana relaciona-se com o restante dos países do continente, não somente americano, mas também, né, do continente europeu. E assim, né, nós temos um ponto extremamente importante diante desse contexto do século XIX, que é a construção do Canal do Panamá. Ponto importantíssimo para analisarmos as relações, principalmente o que? Econômicas do mundo. Tá? E aqui nós temos, né, um trecho do Canal do Panamá sendo construído, né, e navegável. Então você tem ali uma região, né, no Panamá que faz a conexão entre oceanos. E é uma conexão, né, é um caminho, um estreito, na qual conecta dois oceanos. E é uma região que extremamente estratégica para escoamento de produção industrial. E aí você tem o papel da nação americana diante da construção do Canal do Panamá. Vamos ao texto. A construção do Canal do Panamá começou ali no final do século XIX, né? 1881, e foi concluída em 1914. O canal foi construído pelos Estados Unidos. Olha só que ponto importante. Então você tem justamente os Estados Unidos da América olhando para o restante do mundo e dizendo, bom, agora no continente americano, o continente inteiro, não aceitaremos novas colônias europeias, ok? Vocês vão ter que respeitar a independência dos países. E outra coisa, né? Quem irá mediar as relações somos nós. Afinal de contas, nós, o povo americano, somos destinados por quem? Por Deus, né? A questão do destino manifesto. E aí você tem, a partir, né, dessa política da doutrina Monroe, da América para os americanos, os Estados Unidos da América investindo, né, muito recurso para a construção do Canal do Panamá. Justamente para o quê? Para ter ali o domínio, né, dessa relação e de um estreito, né, específico e fundamental para o escoamento das produções industriais. Vamos ao texto. O Canal do Panamá é uma importante o quê? Rota comercial para o comércio mundial. O canal é usado para transportar uma variedade de cargas, incluindo petróleo, gás natural, produtos agrícolas e manufaturados. Então, olha só como você tem aí justamente essa intencionalidade, né? Você tem aí justamente um objetivo. Então, toda vez que nós estivermos analisando a questão de quê? De políticas, né, no globo terrestre, de relações entre países,
nós temos que ter muito cuidado para o quê? Para compreendermos quais as intencionalidades. Porque quando você olha para uma política como essa, como a política da doutrina Monroe, na qual prega a América para os americanos, você logo pensa, nossa, né, você tem uma nação que agora quer, né, deixar as riquezas e proteger o restante das outras nações que são recém, né, independentes. Mas quando você para e analisa o contexto, você identifica o quê? As intencionalidades. Então você tem toda uma intenção de busca de mercados, exploração de recursos naturais e principalmente domínio de rotas comerciais, como é o caso, né, logo após esse processo de expansão para o oeste, da construção do Canal do Panamá, que vai ser uma investida, né, dos Estados Unidos da América, justamente para obter o quê? O controle dessa rota comercial estritamente importante, não só para o comércio do continente americano, mas para o comércio mundial. E aí você compreende, né, o ponto que essa nação americana torna-se, né, vai tornando-se, pelo percorrer dos anos e das décadas, né, vai tornando-se uma nação cada vez maior e mais forte, né, dentro do poderio econômico. Vamos adiante. E olha só, né, vamos analisar justamente os impactos da doutrina Monroe, tá bom? A doutrina Monroe foi um marco histórico que definiu a posição dos Estados Unidos como uma potência hegemônica. Olha só que palavrinha importante, né? Definiu os Estados Unidos da América como a potência, a nação à frente das outras, né, no continente americano. Apesar de suas controvérsias e críticas, a doutrina Monroe, né, continua a influenciar as relações interamericanas, né? Então, as relações entre os países americanos até os dias de hoje. E também, né, influenciou a política, né, do Big Stick. Vamos ao texto. Né? Essa política que também ficou conhecida, né, como a política do grande porrete, na qual, né, foram medidas externas promovidas pelo presidente, né, o Roosevelt, no início do século XX. Então você tem justamente, né, essa doutrina Monroe sendo um papel importantíssimo para, né, a fixação dos Estados Unidos da América como essa nação que está à frente, né, que toma para si essa responsabilidade de proteção, né, dos outros países do continente americano. Tudo bem? E assim, né, nós finalizamos, né, analisando justamente essas relações entre os Estados Unidos da América e o restante do continente americano.